Ok, então já estamos começando hoje. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, né? Nós vamos ter uma palavra de oração. E em seguida, já vou passando a palavra para o presbítero João. Ele vai estar conduzindo a nossa aula de hoje. Está todo mundo ouvindo bem aí? Está chegando bem o som? Joia, ótimo. Eu vou orar então, e em seguida já passo a palavra para o presbítero João. Senhor, abençoa o teu servo, ó Pai, e abençoa também os nossos corações enquanto nós estudamos esse tema. Derrama a tua graça sobre nós, que sobre nós e sobre todas as outras classes também esteja a tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra está com você, João. Obrigado, pastor. Bom dia a todos os irmãos. Para nós é uma alegria e, ao mesmo tempo, é uma preocupação da gente conseguir mexer com tudo que precisa acertar aqui no computador. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Eu estou conseguindo... Aí. Compartilhou, pastor? Sim, chegou bem aqui, João. Ótimo. Pois bem, meus irmãos, então nós vamos dar início à aula de hoje. Nós estaremos estudando o capítulo 12, no qual nós vamos ver a declaração nossa no credo com relação à igreja, o credo apostólico e a igreja. Pois bem, é uma aula bastante tranquila, bastante fácil da gente compreender, e bem no finalzinho dela, então, é que nós vamos, de fato, entender algumas coisas muito importantes para nós como cristãos no relacionamento com a igreja. Então, nós vamos dar início, né? O credo apostólico. Então, nós dizemos assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Então, nós vamos ver o credo apostólico em relação à igreja e em relação à comunhão dos santos. Esse é o texto que nós lemos no credo, e nós vamos entender, então, nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, o que é igreja. O que é a igreja? A igreja é edificada sobre a fé em Cristo, como Filho do Deus vivo. Pois bem, qual que é o significado da palavra igreja? O significado é uma assembleia divinamente convocada, um evento através do qual Deus cumpre a sua eleição através da chamada. Então, quando nós dizemos igreja, não é as paredes, não é o templo, não é a construção. Igreja são pessoas. Então, igreja é uma assembleia divinamente convocada, ou seja, ela é convocada por Deus. É Deus quem instituiu a igreja, é Deus quem estabelece a igreja, é Deus quem forma e quem conduz a igreja desde o princípio do mundo até hoje e enquanto perdurar os próximos anos aqui nesse mundo que nós vivemos. A totalidade dos cristãos, por isso, a totalidade de todos os cristãos é chamada de Igreja Católica ou Universal. Pois bem, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse ano de 2021, podemos, às vezes, através dessa declaração, confundir a nossa mente com a Igreja Católica, sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, e confundir a Igreja Universal como sendo a Igreja do Edir Macedo. Não tem nada a ver essa nossa declaração com essas duas igrejas. Quando nós declaramos que cremos na Igreja Católica ou na Igreja Universal, nós estamos declarando que nós cremos nessa igreja instituída pelo nosso Deus e nosso Pai. Então, Igreja Católica significa universal. E aí, universal, nós deparamos com a do Edir Macedo, não tem nada a ver. Então, o que quer dizer Igreja Católica ou universal? Alô? Quer dizer todos que seguem Cristo
sem considerar critérios de tempo e de espaço. Então, quando nós declaramos que cremos na igreja, nós estamos envolvendo aqui todos que nasceram desde o princípio do mundo, incluindo nós que estamos vivendo agora neste mundo e incluindo aqueles que virão a existir ainda neste mundo. Todos aqueles que foram escolhidos, separados por Deus, fazem parte dessa igreja. Então, não é privilégio somente meu e seu ser parte dessa igreja. Nós, quando estivermos lá no céu, nós vamos estar em comunhão, em convivência com todos esses irmãos. Tranquilo até aqui, irmãos? Pois bem, a Igreja Universal também é chamada de Igreja Invisível. E tal designação decorre do fato que só Deus pode conhecê-la completamente. Então, só Deus pode conhecer a igreja completamente. Não cabe a mim ou a você julgar qualquer tipo de pessoa. Às vezes nós vemos uma pessoa fazendo algo errado, irmãos, e nós falamos, puxa vida, aquela pessoa ainda pertence à igreja tal. Ir numa igreja, num templo, não significa que aquela pessoa faz parte de fato dessa igreja que nós estamos falando aqui, invisível. Para a pessoa fazer de fato, ser membro dessa igreja, ela tem que ser, primeiramente, escolhida por Deus, e aí ela vai, então, receber a Cristo como seu Senhor, e então, aí sim ela estará sendo incluída de fato nesta igreja. Então, não cabe a nós, só cabe a Deus conhecer de fato quem é membro ou não membro desta igreja católica, universal ou igreja invisível. Viu, João? Pois não. É interessante que, na verdade, falta, às vezes, o vocabulário, né? A teologia, ela é uma tentativa, né? Assim, é uma grande bênção, porque ela vai nos ajudar a entender algumas coisas bíblicas, mas falta, às vezes, o vocabulário mais adequado. Às vezes, falta palavras mesmo, a gente não tem palavras adequadas para descrever algumas coisas. Então, quando os nossos pais reformados estabeleceram essa doutrina, né? Quem vem do catolicismo, lá no catolicismo não tem essa doutrina que diferencia a igreja visível e invisível. É algo que surgiu no protestantismo. Quando eles buscaram a palavra, foi a melhor palavra que eles encontraram, foi essa, dizer que existe igreja visível e igreja invisível. Mas a palavra invisível é no sentido assim de que nós, humanos, não conseguimos ver a totalidade da igreja. Somente Deus, né? Não é que ela não possa ser vista, ela não pode ser vista na sua completude e nem de maneira 100% exata, né? A gente, por exemplo, é membro da nossa igreja. A gente pode dizer, sim, a gente tem uma perspectiva da igreja aqui, a gente consegue ver uma parte dela, que é o que eles vão descrevê-la como igreja visível, mas o termo invisível talvez assim não seja indo mais exato. É a ideia de que a igreja invisível é só Deus que consegue ver, ela é invisível a nós, mas não a Deus, né? Exatamente, pastor. Muito obrigado pela sua colaboração aí. Então, irmãos, de fato, a aula de hoje é bastante interessante, porque nós vamos ver que esta igreja que nós estamos falando não se trata somente da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas várias denominações espalhadas pela face da terra são participantes dessa igreja universal e invisível, como o pastor está falando aí. Então, a igreja católica, que é invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Essa igreja ela é a esposa de Cristo, é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, nós vamos ver coisas bem interessantes com relação a nós sendo envolvidos nessa igreja, né? Quantos benefícios e quantos deveres cabem a nós por sermos eleitos por Deus e por fazermos parte desta igreja. A igreja invisível é ainda chamada de triunfante,
Por que triunfante? Porque ela é formada pelos espíritos dos justos aperfeiçoados. E nós vamos, em Cristo Jesus, triunfarmos sobre o pecado, sobre a morte, porque Cristo venceu a morte. E nós também seremos triunfantes em Cristo Jesus por essa vitória. O que você sabe sobre a Igreja Universal de Cristo? Isso está lá no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 54. A nossa resposta seria o seguinte: o que eu sei sobre a Igreja? Eu creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano a sua comunidade eleita para a vida eterna. Isto ele faz pelo seu Espírito e pela sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até aqui. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Olha como é importante essa declaração desse catecismo para nós, como pessoas, como membros dessa igreja. Como é bacana, é interessante, é confortável nós entendermos isso, que Deus protege e conserva a vida nossa por sermos partes da sua igreja. Veja como é interessante isto, né? Não é algo simplesmente, eu vou fazer parte de uma igreja porque nós precisamos ter uma vida espiritual. Não, não é assim tão vago. É algo muito mais profundo, é algo muito mais significante para nós termos essa noção que quando nós fazemos parte desta igreja, nós somos protegidos e conservados por Deus, porque a igreja pertence a ele. A igreja não pertence ao pastor Misael. A igreja não pertence ao pastor X ou Y. A igreja não pertence a homens, pertence a Deus. Então, vamos ver um pouco agora esta igreja que é invisível, ela também é visível por nós. É lógico que nós podemos ver esta igreja. Quando nós falamos, vou ao culto da igreja presbiteriana, nós estamos vendo uma parte dessa igreja. Nós estamos vendo o funcionamento dessa igreja. Que nós vemos pessoas, né? Então, vamos ver um pouco sobre a igreja invisível. Olha só aqui, nessa declaração desse slide. A igreja invisível, que é una, não está escrito única. Não é única. Tipo assim, é só a igreja presbiteriana ou só a igreja batista. Não. A igreja invisível é uma só. E ela pertence a Deus. Só que ela se manifesta historicamente de forma plural. E as manifestações locais e denominações da igreja são chamadas de igreja visível. Por isso nós temos a igreja presbiteriana, temos a igreja presbiteriana independente, temos a igreja batista, e se nós fôssemos renomear aqui, daríamos muitos nomes a diversas igrejas. E o interessante é que no final desta aula, então, nós vamos ter um pouco de domínio bíblico para a gente poder falar assim, então, qual dessas igrejas seria a melhor? Qual dessas igrejas seria a mais perfeita? Nós vamos ver no decorrer desta aula algumas particularidades de cada dessas igrejas de forma espiritual. Nós não vamos julgar as denominações, nós vamos entender que pela Bíblia nós podemos traçar um parâmetro de uma igreja que de fato contribui para a glória de Deus e para a seriedade que é o reino de Deus. João. Da mesma forma que eu falei que nós somos... O senhor quer falar, pastor? João, só destacar um detalhe, rapaz, que é importante também. É interessante o seguinte, a gente entender que quando uma igreja, uma agremiação qualquer, ela deixa de entender isso, ela deixa de entender que ela faz parte da igreja mais ampla e que ela não é a única igreja, sempre que um grupo começa a dizer assim, nós somos a única igreja e nenhum outro mais, todos os outros estão errados e somente nós estamos certos, isso já deixou de ser igreja e se tornou seita. Essa é uma das características das seitas. As seitas, elas sempre vão dizer que somente aquele grupo é o grupo correto. A igreja cristã, ela de fato sempre vai entender assim, nós fazemos parte da igreja de Cristo
nós somos uma denominação, por exemplo, como a presbiteriana, que é bíblica, que a gente entendemos que ela é fiel à palavra de Deus, mas nós não somos a única igreja na face da terra. Nós temos também que manter uma relação fraterna com outras igrejas que também são bíblicas e que também são cristãs e que vão ter diferenças de nós, né? Vão ser um pouco diferentes da gente, mas nós não somos a única igreja correta no planeta, na história. Essa é uma característica das seitas e não a característica da verdadeira igreja. Por isso que é interessante essa aula, meus irmãos, que nós vamos mais para frente, podemos distinguir, através da ajuda bíblica e da ajuda do Espírito Santo, esses conceitos e esses parâmetros para a gente ver. Porque, de repente, uma pessoa, vamos supor, muda para uma cidade, e naquela cidade, por uma casualidade, não tem igreja presbiteriana. O que ela deve fazer? Não ir à igreja nenhuma? É isso que nós vamos ver nesta aula. A importância que tem a igreja na nossa vida e a importância que nós temos, o nosso dever que nós temos para com a igreja. Por isso, nós vamos entender algumas coisas que vão nos ajudar, vão nos facilitar a nossa caminhada cristã neste mundo. O que é a igreja visível? A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. É isso que nós vimos aqui no Catecismo Maior de Westminster. Pois bem, essa igreja também é intitulada militante. Por quê? Porque ela se encontra lutando, né? Lutando contra o pecado, lutando contra o mundo. Então, na sua forma visível, a igreja é defeituosa. Eu gostaria que nós prestássemos atenção nisso que nós estamos falando aqui, né? Quando nós falamos a igreja militante, essa igreja está lutando contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. Na forma visível, como nós falamos aqui, que existem várias denominações, nós precisamos entender que toda e qualquer igreja formada aqui na Terra, ela é uma igreja defeituosa. Esta igreja pelo qual vocês estão se preparando para se tornarem membros, ela pode ser uma igreja calorosa, uma igreja que acolhe, uma igreja que se torna uma bênção para vocês. Tudo isso é verdadeiro. Só que nós precisamos entender que também é verdadeiro o conceito que ela é uma igreja defeituosa. Por quê? Por causa de dois aspectos. Primeiro, porque ela contém ainda cristãos que são pecadores. Nós não vivemos no pecado, mas ainda nós cometemos pecado. É isso que nós temos que ter noção na nossa vida, irmãos. Né? Não estou dizendo aqui que essa igreja é formada por pessoas que vivem no pecado. Não disse isso. Nós estamos dizendo que nós, como cristãos, como salvos, ainda continuamos pecando. Não vivemos no pecado. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 3:3. Diz o seguinte: portanto, é uma carta, essa aqui foi uma carta escrita à igreja de Corinto. É uma igreja bíblica, uma igreja que está lá dentro da Bíblia, que nós vemos o funcionamento dela. E o escritor está dizendo nessa carta: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, toda a igreja na face da terra, ela vai ser defeituosa por quê? Porque os seus membros, por mais santificados, por mais firmes que eles sejam na palavra, no comportamento, no testemunho, eles ainda continuam praticando pecados. E por isso, essa igreja ela é defeituosa. E ela é defeituosa também por quê? Porque ela abriga pessoas que ainda não se converteram. Nós não colocamos uma placa lá na igreja falando aqui somente é permitido pessoas salvas. Não. A igreja é aberta para todo mundo. A igreja é um lugar que qualquer pessoa pode frequentar. Uma pessoa que vai num terreiro de macumba, de umbanda, de alguma coisa, um espírita, um católico, qualquer que seja,
a formação espiritual. Um ateu, a nossa igreja e todas as igrejas estão de portas abertas a todas as pessoas. E, às vezes, nós vemos uma pessoa nessa igreja e, de repente, quando nós deparamos com essa pessoa lá fora, nós fazemos aquele pré-julgamento. Mas aquela pessoa frequenta a igreja e está fazendo isso? Talvez você viu ela lá, mas ela não é, ou ela não é frequentadora, mas ela não assumiu esse compromisso com Cristo. Por isso que nós temos que ter o cuidado. Quando nós vamos à igreja, quando nós participamos de uma classe como esta, de preparação para fazermos o nosso batismo e sermos arrolados à igreja, nós temos que ter consciência que eu estou me arrolando, eu estou me filiando a essa igreja para cumprir um propósito de Cristo, para glorificar a Cristo. E nesta igreja, a minha obrigação é ser fiel a Deus e testemunhar o evangelho. Por que isso que eu estou falando isso? Porque se você vem a essa igreja por causa do presbítero A ou do presbítero B, se você vem a essa igreja porque você gosta do pastor A ou pastor B, você pode, o dia de amanhã, se decepcionar com este líder e acabar deixando de se filiar a essa igreja por causa do líder. E a nossa obrigação, a nossa visão em sermos membros de uma igreja é para a glória de Deus, é para cumprirmos o nosso chamado, a nossa eleição em Cristo. Então, isso é sério, né? Nós temos que ter essa noção. Então, ainda que um líder, ou um pastor, ou um membro dessa igreja venha cometer algo tão grave, isso não deve diminuir a nossa fé ou o nosso interesse de participar da igreja. Por quê? Participando da igreja, nós somos protegidos e guardados por Cristo. Então, por um lado, não há razão de se esperar perfeição absoluta da igreja. Mas, por outro lado, se a igreja pertence a Deus, irmãos, é Ele quem conserva, é Ele quem dirige, é Ele que vai fazer com que permaneçam firmes algumas pessoas ali, ou várias pessoas, de forma que a igreja nunca vai acabar. Porque ela é de Deus, ela não é de homens. É isso, viu, João? Oi. Isso é importante a gente manter em mente, né? A igreja é a única instituição que existe hoje no mundo que vai continuar depois da volta de Cristo. É a única instituição eterna, não tem nenhuma outra. Então, é interessante a gente entender isso, porque eu estou fazendo parte de uma instituição, a única instituição que existe, que vai continuar existindo até após a volta de Cristo. Glória a Deus, pastor, por isso. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu louvo a Deus e, ao mesmo lado, fico meio perdido aqui de termos a bênção de estar com o pastor Misael participando da aula e ajudando a gente aqui. Obrigado, pastor, pelas suas ajudas aí. Continua firme me ajudando, porque nós estamos ainda aprendendo um pouco o domínio dessa parte digital, irmãos. Então, esta igreja católica tem sido, ora mais, ora menos, visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. É lógico, irmãos, que nós vamos encontrar igrejas que são mais fiéis, mais santas. Por quê? Porque as pessoas, os membros delas, levam com mais seriedade. Quando nós vemos uma declaração como esta, isso deve desafiar eu e você, quando assumimos um compromisso com a igreja, de procurarmos o máximo, em todo o tempo do nosso viver, buscarmos santidade, buscarmos comunhão com Cristo, buscarmos conhecer a palavra de Deus. Esse deve ser o compromisso primário meu e seu para com essa igreja. Se esta igreja ela vai ser mais firme ou menos firme por causa dos membros dela, então cabe a mim e a você buscarmos mais pureza, mais santidade, mais comunhão, mais palavra. Para quê? Para que a nossa igreja se torne mais firme e mais viva, né? Mais exemplificando o mundo às pessoas.
Existem pessoas, uma frase que diz o seguinte: muitas pessoas não vão ler uma Bíblia enquanto viverem aqui na Terra, mas todas essas pessoas estarão vendo o comportamento dos cristãos. E nós, como cristãos, estamos mostrando ao mundo a palavra de Deus, a pessoa de Cristo. Esta é a nossa função aqui no mundo, irmãos. A nossa função é demonstrar ao mundo a pessoa de Cristo. Antigamente, os cristãos, quando passavam na rua, eles falavam: ah lá, está indo um Cristo lá. Ó, está indo outro Cristo lá. Era assim que os cristãos eram chamados, identificados. E hoje, no mundo de hoje, não é diferente. Por isso, fazer parte de uma igreja não é algo mecânico, não é algo para a gente mostrar ao mundo, às pessoas, aos parentes, mas é, de fato, buscarmos compromisso entre nós e Cristo, porque a partir do momento que você se tornar membro desta igreja, você vai ter que testemunhar essa igreja no mundo. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre na terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, isto aqui vem para fechar aquilo que nós falamos já desde o começo, que nós não precisamos temer, porque a igreja é a única instituição que nunca acabará. Ela sempre vai existir, porque ela pertence a Cristo. Agora, como que então que nós vamos identificar essa diferença da igreja? Ah, essa igreja que está se tornando uma sinagoga de Satanás, como nós estamos falando aqui. Será que eu tenho condições de identificar os erros dessa igreja? Lógico que eu tenho. E nós vamos adquirir esse conhecimento, se você ainda não tem, até o final desta aula, com algumas orientações que nós vamos passar aqui logo mais. A igreja local é a congregação daqueles que se declaram publicamente a sua fé em Cristo, juntamente com seus filhos. E nesta igreja local, o evento igreja assume formas e instituições permanentes. Em muitos casos, tais igrejas se organizam como denominações. E essas denominações também são expressões da igreja visível aqui na Terra. Essas igrejas se agrupam por serem regidas por estatutos, regimentos e outros regulamentos. E um exemplo disso que nós estamos falando é a Igreja Presbiteriana. Nós vemos a cada dia milhares e milhares de igrejas sendo formadas no transcorrer do mundo. O que acontece? Tem um líder lá que ele tem um grupo de fiéis que o seguem. E, de repente, este líder se desentende com o seu pastor ou com a liderança da igreja. Ele resolve, então, sair dali, ele monta um lugarzinho de reunião e ali, então, ele declara uma nova igreja formada. Ele dá um título a essa igreja e assim se torna uma nova igreja. Pois bem, de uma certa forma isto é errado, de uma certa forma isso também está certo. Por isso que nós vamos ver agora, daqui para frente, o desenrolar de uma igreja. O que é importante, irmãos, quando nós olharmos para uma determinada denominação? Se nós queremos entender se essa denominação é mais fiel ou menos fiel, basta você olhar nisso que já começamos a colocar aqui nos slides. Essa igreja tem um estatuto? Essa igreja tem um regimento? Essa igreja tem algum regulamento? Se ela, de fato, é uma igreja séria, que preza por glorificar a Deus e fazer tudo para que o reino de Deus cresça neste mundo, essa igreja, então, ela vai começar, primeiro, criando o seu estatuto, criando o seu regimento, criando o seu regulamento, abrindo o seu CNPJ diante das leis dos homens. É assim que começa a se formar uma igreja, quando ela está disposta a engrandecer o nome de Deus e ampliar o reino de Deus aqui neste mundo. A Igreja Presbiteriana é, então, uma federação de igrejas locais.
que adota como única regra de fé e prática as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. E como sistema expositivo de doutrina e prática, ela adota a sua confissão de fé e os catecismo maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é uma pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Meus queridos irmãos, eu faço parte também de um grupo de irmãos denominados Gideões Internacionais. Nós não somos uma igreja, somos pessoas que se dispõem a distribuir a palavra de Deus em escolas, hospitais e assim por diante. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando nós vamos cadastrar os Gideões Internacionais, a primeira coisa que nós exigimos de uma igreja para se filiar aos Gideões é que ela tenha estas regras, é que ela tenha o seu regulamento, ela tem que ter o seu CNPJ. Se for uma igreja que foi criada por uma pessoa sem mais nem menos, um membro dessa igreja não pode se filiar. Então, nós vemos aqui que é muito sério a formação de uma igreja diante de Cristo e diante do mundo. Como nós dissemos, se a igreja pertence a Deus, eu não posso sair aí sem mais, sem menos, abrindo qualquer ponto de pregação ou qualquer local e falar que aquilo é uma igreja, a igreja do presbítero João Marcos. Não, não é assim. Se eu quero levar a sério, se eu quero propagar o reino de Deus nesse mundo e servir a Deus, eu não posso ficar abrindo qualquer tipo de igreja sem primeiro ter uma direção do Espírito Santo, sem primeiro buscar todos os critérios que contribuem para a glória do nosso Deus. Não é brincadeira. E nós vemos que neste mundo, muitas vezes, a gente ouve brincadeira o seguinte: você não está ganhando dinheiro? Abre uma igreja que você começa a ganhar dinheiro. Essa é a brincadeira que muitas pessoas fazem de nós cristãos. E não é assim. Igreja não foi formada para ganhar dinheiro, para levantar dízimo, não. O objetivo da igreja, ela é a esposa de Cristo, ela é o corpo de Cristo. E é assim que nós temos que entender. É muito sério fazer parte de uma igreja, irmãos, porque eu estou me relacionando com o nosso Deus, Pai e Criador. Então, a Bíblia fala sobre... Pois não, pastor? João, e é importante você enfatizar isso, porque realmente está fácil abrir igreja, né? Até cito aí em algumas turmas anteriores uma pesquisa que eu vi há 10 anos atrás, rapaz, tem até que atualizar isso, mas foi a Folha de São Paulo que fez uma avaliação lá dos cartórios da capital, né, de São Paulo, e verificou que lá na capital, a cada 20 minutos se registrava uma nova igreja evangélica. A cada 20 minutos entravam com um documento criando uma nova igreja evangélica. E eu já contei também para outras turmas isso, né, que uma vez me ligaram aí de um serviço desse aí de telefonia, aí perguntaram, é da igreja presbiteriana? Eu falei, sou. Aí a pessoa perguntou, eu queria falar com o dono da igreja. Aí eu falei, olha, você está muito ocupado aí e tal? Ele falou, por quê? Não, é que se você pudesse, já pode se ajoelhar aí agora e fazer uma oração a Jesus Cristo. Aí a pessoa ficou toda sem graça, não, desculpa e tal. Eu falei, não, porque a igreja presbiteriana não tem um dono, não é um negócio. Então, eu sou Exatamente. pastor da igreja, mas não sou dono. E ela falou, não, é porque em outras igrejas o pastor é o dono, né? Então, parece que em várias igrejas realmente são criadas, são estabelecidas como se fossem negócios, né? E é bem Justamente. diferente do princípio bíblico realmente de estabelecimento de uma igreja, né? Ótimo, pastor. Então, irmãos, é isso que nós estamos passando para vocês e é através deste conhecimento que vocês podem ajudar outras pessoas a levarem a sério o que é a Igreja de Deus, de Cristo, nesta face da terra. Além de nós tratarmos na aula de hoje sobre a igreja, nós vamos falar um pouco do significado da comunhão dos santos. Por que comunhão dos santos? Porque é na igreja que nós mantemos comunhão, primeiro com Cristo e depois também com os nossos irmãos. Então, comunhão dos santos tem dois significados.
primeiro, o comunhão com Cristo, e, em segundo lugar, comunhão com a igreja, com os irmãos. Irmãos, nós estamos estudando o credo e a igreja. E nós estamos falando da comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. O que significa a palavra comunhão? Alguém pode dizer para mim? Pastor Misael, o que significa comunhão? A ideia primária é essa ideia de união, né? De aproximação. De viver uma vida compartilhada, né? Ótimo, pastor. Obrigado. Então, meus irmãos, comunhão significa aproximação. E se nós declaramos no credo, que nós temos comunhão dos santos, nós temos que ter comunhão com Cristo, que significa aproximação com Cristo. E a aproximação com Cristo, ela não se dá só no domingo, irmãos. Ela não se dá só uma vez por semana. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu quero ter aproximação com Cristo. Não. A aproximação com Cristo é uma vida diária com Cristo. Nós precisamos entender que todo dia, todo momento, enquanto nós vivemos, nós temos que buscar essa proximidade com Cristo, porque é isso que vai fazer da nossa vida uma atitude de honra e glória a Deus. Da mesma forma como nós temos que buscar essa aproximação com Cristo, nós precisamos também da nossa aproximação com os irmãos. Por meio do Espírito Santo, temos comunhão nos sofrimentos e na graça do Redentor. Cristo está em nós e nós estamos também em Cristo. Certo? Pois bem, todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. A nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão agora com os irmãos. A ligação com a igreja invisível sugere comunhão com a igreja visível. Irmãos, todos esses textos que nós estamos passando aqui, que alguns nós não lemos, eles se encontram transcritos na nossa revista. E é importante, tudo isso que nós estamos falando, se nós temos que ter aproximação com Cristo, é importante, caso você não teve tempo ou uma oportunidade de ler a lição, seria importante que você lesse a cada domingo, um tempo antes, esta aula que está transcrita no livro, para que você possa ter melhor compreensão daquilo que nós estamos tentando passar aqui através dessa videoaula. Portanto, todos os textos que estão relacionados aqui, eles estão transcritos na nossa revista. Então, eu lendo a revista, eu consigo entender tudo aquilo que o pastor Misael escreveu neste livro. Viu, João Marcos? Oi. Esse segundo ponto abordado aqui, que a fé em Cristo nos conecta a uma congregação, ele, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo dessa cultura atual, não só, eu não me refiro apenas à questão da pandemia, mas à questão da cultura atual. Esse segundo ponto aqui, ele é muito importante ser ressaltado, de que a fé em Cristo realmente nos conecta a uma congregação, porque há uma defesa muito enfática atualmente, de forma cultural, numa questão que começa de pouco tempo para cá a ser tratado, que é a questão de um termo novo, um termo ainda não muito conhecido, que talvez os irmãos, o pastor conheça melhor, que é a questão do desigrejado. Se a fé nos conecta a uma congregação, e há referências bíblicas aqui, e certamente há outras, muitas, de que a fé
de que a fé bíblica, de que a fé que Deus nos concede para sermos cristãos nos conecta a uma congregação, não há base nenhuma para se defender que é possível ser cristão e desigrejado, porque isso tem se tornado muito comum. As pessoas hoje que são nutridas por alguma identificação com a igreja, ou melhor, com Cristo, elas têm se sentido à vontade para não se identificarem com a igreja, mas somente com Cristo. E a fé bíblica nos conecta a uma congregação, a uma igreja, ao corpo de cristãos. Não sei se os irmãos me compreendem. Porque... Luciano, e tem também aquela ideia popular, né, Luciano? Olha, o que importa é eu e Deus, Exato. Né? Deus e eu no sertão. Então, eu fico aqui no meu cantinho com a minha Bíblia, não preciso ir para a igreja, não preciso de ninguém. Eu e Deus, com a minha Bíblia, me basto. E isso realmente é muito diferente do ensino da Bíblia, né? Ainda mais agora com a quantidade de cultos online, de material na internet, disponível de fácil acesso, as pessoas tendem muito a falar assim, eu vou congregar na igreja online, eu sou cristão na igreja online, eu não sou membro, eu tenho amigos assim já, eu tenho, não poucos, eu tenho mais de 1, 2, 3 amigos que já congregaram comigo na igreja, que já estiveram comigo sentados na congregação dos santos ali, que hoje defendem fortemente que não fazem parte mais de igreja nenhuma, que eles se sentem bem com suas famílias só participando dos cultos online, mas que eles não são ligados mais a uma igreja física, a uma congregação dos santos. Né? Então, esse ponto é muito importante, João Marcos. Isso que você está falando vai totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Se a igreja ela pertence a Deus, nós temos que fazer de tudo para que esse Deus seja glorificado, para que esse Deus seja pregado aqui na terra. Nós vamos ver aqui em Hebreus 10, 24 e 25, justamente o que o Luciano falou para nós. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nesses dias de pandemia, é interessante nós vermos o seguinte: a pessoa vai ao mercado, a pessoa vai comprar coisas no comércio, a pessoa vai em todo lugar, mesmo diante da pandemia. Mas, às vezes, para ir na igreja, ela não pode ir porque o coronavírus vai estar na igreja. Então, se nós levamos a sério o nosso compromisso com Cristo, que é o dono da igreja, nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Qual que é o texto de Hebreus que você leu mesmo, por favor? Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Está na revista. Nós precisamos atentar para isso que o Luciano disse para nós, né? Não há como eu servir a Deus, não há como eu ser membro de uma igreja se eu não estou estimulando um ao outro ao amor e às boas obras. Como é que eu vou fazer uma boa obra a um irmão? Como é que eu vou ajudar um irmão que está necessitado se eu não vou na igreja e se eu não sei que ele está passando por uma dificuldade? Por isso, nós não podemos deixar de congregar, porque é na congregação que nós somos assistidos e que nós assistimos aos outros. João, isso que nós somos. O Novo Testamento também ele é muito cheio. Vale a pena depois os irmãos tiverem interesse em fazer a leitura do Novo Testamento e tentem ler, marcando todas as vezes em que aparece a expressão uns aos outros. Então, tem os chamados mandamentos de reciprocidade. Exatamente. Não dá para viver essa parte da Bíblia isolado, você tem que estar junto da igreja, para que a gente possa cumprir todas essas partes em que fala sobre uns aos outros, né? Amar uns aos outros, né?
ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, né? auxiliar mutuamente uns aos outros, enfim. Não é possível a gente viver todos esses mandamentos de mutualidade sem estar fazendo parte de uma igreja local. Exatamente, pastor. Então, irmãos, nós precisamos achar um mecanismo diante da nossa pandemia que estamos vivendo para que nós possamos praticar esse uns aos outros. Você pode muito bem. Quando eu pego o meu telefone e ligo para um irmão e oro com aquele irmão pelo telefone, eu estou demonstrando meu amor uns aos outros. Quando a dona Ana Barbosa foi na nossa igreja agora recentemente, a última vez que ela foi, por causa de uma homenagem da SAF às mulheres, ela falou como foi importante ligações que ela recebeu de alguns irmãos para com ela. Então, eu posso amar um ao outro, ao meu irmão, ligando para ele, conversando com ele, fazendo um vídeo para ele. Isso são demonstrações. Isso é viver a igreja nessa época de pandemia. Nós podemos, sem ter o contato, demonstrar o nosso amor, a nossa preocupação, o nosso carinho. Então, nós precisamos achar um mecanismo que nós cumpramos aquilo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer diante dessa pandemia, irmãos. A pandemia ela não pode existir para acabar com essa comunhão. Nós precisamos dela, porque é através dela que nós honramos e glorificamos a Deus. Em 1 Pedro 4:10 diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso é um mandamento, irmãos. E esse é um mandamento que nós temos que viver para que a igreja funcione. Se nós queremos que a nossa igreja seja mais santa, mais fiel, cada membro tem que viver isso que está falando aqui desse mandamento. Não é exigir do pastor Misael, não é exigir do conselho, não é exigir do outro, mas é nós fazermos a nossa parte. Pois bem, unidos nesta comunhão visível, assumimos então responsabilidades. Comparecemos e cooperamos, compartilhamos bênçãos e cumprimos deveres públicos e particulares que edificam a todos. Foi isso que nós acabamos de discutir e de aprender aqui com a fala dos irmãos. O Espírito Santo nos concede dons e nós precisamos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. Aí o texto de 1 Pedro 4:10. Como você entende as palavras, a comunhão dos santos? Como é que você entende? Primeiro, você deveria responder assim: entendo que todos os crentes, juntos e cada um por si, têm como membros comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus ricos dons. Isso nós precisamos entender primeiro. E, em segundo lugar, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Irmãos, se nós conseguirmos praticar isso no nosso viver, quanto a nossa igreja vai ser abençoada, o quanto o nome de Cristo vai ser glorificado e o quanto tenho certeza que a nossa igreja vai estar contribuindo para o progresso do reino de Deus aqui na Terra. Todos nós devemos sentir obrigados a usar os nossos dons com vontade e com alegria, irmãos. E com alegria para o bem dos outros membros. Nos encontros 16 e 17, nós vamos conversar mais sobre ministérios e sobre os recursos de edificação da igreja. João, só esclarecendo aí, esses slides, rapaz, a gente tinha, quando fez no ano passado, a gente tinha alguns encontros adicionais.
E aí foi até bom você tocar nesse ponto. Até eu vi na aula passada, eu não estava na aula, apareceu assim, no encontro 13, nós vamos falar mais sobre a doutrina da eleição e etc., né? É porque o curso do ano passado era um curso bem grande, quase um Isso. ano esse curso, né? Então, esse ano, a gente enxugou o curso, mas os slides eu esqueci de retirar essas partes. Então, na verdade, o que, que acontece? Esses conteúdos, né? Por exemplo, na aula passada, a gente falou sobre doutrina da eleição. Então, a gente criou um curso chamado Eleição e Redenção, que a gente vai dar no CTP. Até o livro está disponível gratuito lá no site. Me parece até que o irmão Weber mencionou esse livro já na semana passada. E aí, sobre ministérios e dons e recursos e dons, nós temos um outro curso que eu estou terminando de montar, chamado Cristão Frutífero, que a gente vai também dar no CTP. Então, a gente espera em Deus que, a partir já do final de abril, a gente esteja retomando o CTP, e aí vamos ter esses cursos lá como cursos adicionais, mas eles não vão acontecer aqui dentro da classe regular de novos membros, vão acontecer como estudos adicionais no CTP. E para aqueles que estão chegando, CTP significa Centro de Treinamento Presbiteriano. É uma área da nossa igreja que foi criada, inclusive, aí pelo João Marcos. Aí ele estava na criação disso lá no ano de 2012. E o objetivo foi criar uma estrutura para a gente ter cursos durante a semana. Então, normalmente vai ser aula na segunda-feira à noite e na sexta-feira à noite, para falar de temas que a gente não trata na escola dominical, temas mais teológicos, mais doutrinários, assim, e a gente deve estar começando, se Deus quiser, no final de abril, tá? E aí, se tiver a pandemia ainda nessa mesma restrição, aí a gente vai ter o curso, igual a gente está tendo a aula da escola dominical, vamos começar ele só no formato online pelo Zoom ou por outro aplicativo, e assim que a gente vai caminhando ao longo do ano com a graça de Deus. Obrigado, João. Desculpa interromper de novo aí. Imagina, pastor. Então, irmãos, viver a comunhão dos crentes demanda fé. Considerando a nossa inclinação natural para o individualismo, é fundamental crer na comunhão dos santos. Está aqui o que o Luciano falou para nós lá um pouquinho atrás, certo, Luciano? Nós somos naturalmente inclinados a buscarmos o individualismo. É eu e Deus, é a minha família e Deus, e vamos tocando o barco. Não é assim, meus irmãos. Para nós vivermos uns aos outros, é preciso nós termos relacionamento. Como que nós dissemos lá? Comunhão é aproximação. Nós precisamos priorizar a nossa aproximação com Cristo, a nossa aproximação com os nossos irmãos. Essa Santa Assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há salvação. Cremos, então, que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado da igreja e contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um deve se juntar e se reunir com a igreja, mantendo a unidade da igreja, submetendo a sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos, como membros do mesmo corpo. João Marcos. Pois não. Essa parte inicial da confissão belga, que diz: essa Santa Assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há salvação, eu penso que cabe, que necessita de uma explicação mais, assim, talvez minuciosa, especificamente desse pequeno trecho com a afirmação: fora dela não há salvação. Porque no Catecismo da Igreja Católica, é justamente nessa parte em que há a afirmação de que fora da igreja, e eles entendem que é, nesse aspecto, a Igreja Católica, né? Sim. Ensinado no Catecismo Católico, que fora dela não há salvação. É nesse aspecto aqui em que os romanistas, os católicos romanistas,
entendem que alguns deles pensam assim, né? Às vezes, até muitos deles são ensinados que fora dela, da igreja, segundo o ensino católico, a igreja mãe, não há salvação. Eu acho que não é isso que a confissão belga está ensinando, correto? Não, ele aí está falando sobre a igreja universal ou a igreja invisível. Não A é a igreja totalidade dos eleitos. denominacional. Ah? É a totalidade dos eleitos. Fora A dessa, totalidade dos eleitos. os salvos, os que são salvos estão dentro dessa totalidade, que só Deus conhece. E essa totalidade, essa igreja invisível, se expressa em igrejas locais. Então, aqueles que são alcançados pela salvação de Deus, eles se tornam membros de igrejas locais. Quando a pessoa diz assim, eu me basto, veja aí, é a pessoa que se contenta com a sua própria pessoa. Eu me basto, eu não preciso de nenhuma comunhão com outros cristãos. Ele está afastado da doutrina ainda da salvação. Ele está fora dessa salvação ainda, porque a verdadeira salvação vai gerar a igreja, né? A partir a totalidade daqueles que desfrutam dessa salvação pertencem a essa igreja universal, e a expressão visível destes, né? Dessa igreja, que é a igreja local, ela vai receber como membros aqueles que receberam esse chamado também do evangelho nos seus corações. É nesse sentido. Até uma atualização hoje. A gente precisa entender hoje que exatamente nesse ano que passou, agora tem poucos meses atrás, a Igreja Católica está passando por uma grande mudança doutrinária. Grande, não é pequena. É a maior mudança doutrinária desde o Concílio de Trento, com relação à salvação. O Papa Francisco publicou uma encíclica chamada Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos. E nessa doutrina, nessa encíclica, ele está quebrando aquilo que a Igreja Católica dizia até agora, que é exatamente isso que o Luciano falou. A Igreja Católica tinha essa característica de dizer, fora dela não tem salvação. Agora, o Papa Francisco está dizendo que todos os seres humanos sobre a face da Terra, de todas as religiões, são salvos. Que não existe mais necessidade de crer no sacrifício de Cristo. E ele está com uma agenda, com uma pauta, hoje, para exatamente estabelecer esse link, essa relação fraterna com todas as religiões. Ele terminou de ir agora no Iraque, exatamente para se encontrar com líderes muçulmanos. É a maior mudança doutrinária da Igreja Católica desde o século XVI. Um negócio de grande monta e que já tem a encíclica papal. Eu posso mandar aí o link aí depois para vocês verem, eu já compartilhei isso no Conselho, mas é uma encíclica oficial, está lá no site do Vaticano já, com essas afirmações do Papa Francisco. Papa Francisco, então, ele abraçou o universalismo. É universalismo. Universalismo. Ele oficialmente está apregoando o universalismo, oficialmente, em uma encíclica. É um documento oficial, não é uma fala dele isolada, ou um artigo, ou um livro, não. Está numa encíclica. A encíclica papal é documento doutrinário oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles entendem que o Papa, como inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo essa nova revelação para a Igreja. Então, foi publicado agora, há pouco tempo. Eu vou mandar o link aí para quem tiver interesse em ler, uma avaliação por um teólogo reformado, tem um teólogo reformado de Roma, que faz uma avaliação sobre essa encíclica do Papa, e depois tem lá o texto integral da encíclica, e isso realmente é um grande diferencial, uma guinada assim, radical entre, inclusive, o ensino do Bento, né, e o ensino agora do Papa atual, do Papa Francisco. Observemos, irmãos, como é sério o estudo da aula de hoje. Né? Uma aula que eu comecei dizendo que seria simples, tranquila, mas, ao mesmo tempo, a seriedade de nos tornarmos membros dessa Igreja de Cristo é algo que o mundo está levando aí como banalidade. Então, nós temos que tomar cuidado e, para isso, nós precisamos estarmos preparados para termos condições de entendermos o que está certo e o que está errado quando se diz sobre igreja. As marcas da igreja. Nós vamos dar uma aceleradinha, que nós estamos com o nosso tempo um pouquinho já adiantado.
O pastor colocou esses slides aqui que eu achei bem interessante. Várias vias e uma pergunta embaixo dizendo assim: como distinguir a igreja verdadeira dentre tantas seitas que existem no mundo? Conforme o pastor Misael disse, que a cada 20 minutos estão se abrindo igrejas por aí, lá em São Paulo. Como distinguir a igreja verdadeira? Como distinguir se eu posso ou não me filiar a esta igreja e ter a tranquilidade de que eu estou servindo a Cristo? Pois bem, nesse próximo slide nós vamos ver 3 marcas da igreja genuína, da igreja verdadeira. Qual que é a primeira marca? Pregação fiel da palavra. A segunda marca, administração correta dos sacramentos. E a terceira, exercício bíblico da disciplina. Quando nós falamos e declaramos que nós cremos na comunhão dos santos, que nós falamos que nós precisamos ter aproximação com Cristo e com a sua palavra, como é que eu vou, então, definir ou entender se a pregação de uma igreja é ou não fiel à palavra de Deus? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos, capítulo 17, versículo 11, que diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós, ao filiarmos a uma igreja, precisamos ser como esses crentes de Bereia. Nós precisamos examinar todo dia a Escritura para ver se aquilo que os nossos líderes estão pregando, de fato, está indo de acordo com a Escritura. Para uma igreja ser, de fato, uma igreja que glorifica, que honra a Deus, uma igreja que se torna visível, dessa parte da igreja invisível aqui na Terra, esta igreja precisa ter uma pregação fiel da palavra de Deus. Esta igreja precisa ter a administração correta dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E esta igreja precisa, então, praticar o exercício bíblico da disciplina. Na ausência destas marcas, não há uma igreja genuinamente de Jesus Cristo. Talvez, sim, uma sinagoga de Satanás. Então, irmãos, nós temos como identificar se uma igreja, ou se uma denominação, ou se um grupo de pessoas, de fato, estão tendo marcas ou não de uma igreja fiel a Jesus Cristo. Então, nós vamos ver agora uma declaração de João Calvino, que ele dizia o seguinte: onde quer que vemos a palavra de Deus sendo sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí, de modo algum, há de contestar-se que está presente uma igreja de Deus. Assim como a doutrina salvífica de Cristo é a alma da igreja, também a disciplina é como que sua nervatura, em virtude da qual sucede que os membros do corpo entre si se liguem, cada um em seu lugar. Nós tivemos, algum tempo atrás, uma onda de todos os homens aí famosos, os artistas. Eu sou crente, eu sou gospel, eu sou isto. Só que levam a vida desregrada, sem testemunho, e muitas vezes nós vemos que nenhuma igreja disciplinou esses membros dessas igrejas por terem um comportamento nefasto diante de Cristo. Então, há uma igreja séria, irmãos. É uma igreja que prega a palavra,
que exerce os sacramentos e que pratica a disciplina. Se um membro da nossa igreja presbiteriana faz algo ou testemunha algo errado, ele é chamado diante do conselho e ele é disciplinado para o bem do corpo de Cristo. A disciplina é um instrumento que Deus nos deu para que sejamos corrigidos de forma que possamos glorificar ao nosso Deus. Então, a igreja precisa ter essas 3 características para ser genuinamente uma igreja de Cristo. Pastor Misael, o senhor quer falar mais alguma coisa? Ou alguém tem alguma pergunta a fazer desta aula de hoje? João, só dizer que a gente tem, nessa estrutura lá que a gente está criando lá no CTP, vai ter um curso específico sobre disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem quiser entender como que funciona, quais são os passos, como é que acontece esse negócio dentro da nossa igreja. Então, vai ter um curso sobre isso a partir do mês de abril, se Deus quiser. Pois bem, meus irmãos, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. E eu espero que esta aula tenha servido para despertar em você o interesse, o desejo ardente de você se aproximar de Cristo, da sua palavra, e você também se aproximar dos nossos irmãos. Porque é assim que nós glorificamos, exaltamos e nos comprometemos com a Igreja de Cristo aqui nessa terra. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou pedir ao presbítero Gilmar para conduzir a gente numa oração agora, encerrando a aula de hoje. João, você pode só tirar o compartilhamento do vídeo antes, porque aí a gente aparece um pouco maior e aí o Gilmar já ora, a gente tira a nossa foto. Tá bom, pastor. Obrigado. Presbítero Gilmar, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais um dia, por mais uma aula que o Senhor concede a cada um de nós. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque hoje nós podemos ver a igreja visível, a igreja invisível, Senhor. Falamos a respeito da comunhão dos santos. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito com que nós possamos entender, ó Pai, como é a tua igreja, qual é a formação da tua igreja, como ela é, como ela deve ser. Por isso nós somos gratos a ti, que o Senhor nos concede o privilégio de podermos conhecer, nos achegar mais próximos do Senhor através da comunhão com os irmãos. E que jamais possamos nos esquecer desses mandamentos, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos sempre, ó Pai, estar junto com os irmãos na comunhão dos santos, buscando a tua presença, ó Pai. E em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai, e que ao passar essa pandemia, que nós possamos estarmos juntos novamente, no mesmo lugar, ó Pai, nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, buscando a tua presença, orando, Senhor, cantando louvores ao teu nome, Senhor, e assim podendo ver os irmãos, compartilhar com os irmãos e sentir aquele calor, ó Pai, entre uns e os outros. E que nós possamos, nesse momento de pandemia, entender esse momento, mas que nós possamos desejar ardentemente esse dia do reencontro de todos os santos, ó Pai, aqui na terra, porque um dia nós seremos todos juntos, ó Pai, com certeza estar em outro lugar, onde nós teremos a comunhão com o próprio Deus. Assim, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos, irmãos. Nós vamos tirar agora a nossa foto. João, muito obrigado aí pela aula. Deus abençoe ricamente sua vida, viu? Uma bênção. Amém. Vamos tirar nossa foto aqui. Atenção, é a hora. Aí já deu tempo para todo mundo ir, passar perfume. Ficar bonito. Deixa eu ajustar agora aqui. Ótimo. Agora, aí, joia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. 19 pessoas na classe hoje, a classe lindíssima. Deus abençoe muito vocês. Um bom restante de domingo aí para todos. Amém. Bom domingo. Deus. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe. Pela aula.